A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor a todos quantos me podem acompanhar. Aqui é o vosso irmão e amigo Profeta Feijó. E hoje estou aqui mais uma vez para poder falar de algum assunto e trazer também da parte de Deus um recado como profeta, o gemido de um profeta, a lamentação e ao mesmo tempo o gemido de um profeta. Eu sou Augusto Pedro Feijó, é meu nome, Profeta Feijó, aqui de Angola, Luanda, onde estou localizado. E eu estou gravando este vídeo para manifestar o descontentamento espiritual daquilo que é a realidade espiritual do nosso país, concretamente Angola, concretamente as situações que estão a acontecer no nosso país. Eu estou gravando este vídeo para poder manifestar as situações que Deus tem estado a me revelar, que Deus tem estado a me fazer sentir nos últimos tempos. Isso já tem se arrastado há um tempo para cá, mas nos últimos dias aquilo se tornou muito mais forte. Há uma dor profunda dentro de mim, dentro do meu coração, e o Espírito de Deus me tem compulgido a falar sobre certas situações. Eu venho falar sobre a mudança de paradigma que tem ocorrido dentro da realidade espiritual em Angola. Sobretudo, a mudança de altar, como os altares têm sido trocados. Altares que deviam ser altares consagrados para Deus, têm sido consagrados à feitiçaria, às trevas. Como pastores que deveriam ser mensageiros de Deus, deveriam ser porta-voz da mensagem do Evangelho, aqueles que deveriam trazer a mensagem da salvação, se tornaram charlatões diabólicos, se tornaram mestres da mentira e do ocultismo religioso dentro das igrejas. Templos que são construídos, megas templos que têm sido construídos, aonde devia ser feito para Deus ser glorificado e almas sendo ganhas, almas sendo salvas, cujo o principal objetivo e a principal visão devia ser ganhar almas para Cristo. Mas a realidade que se vê nos nossos dias não é essa. E eu, nos últimos dias, o coração tem estado a arder relacionadamente a isso. E eu fico a chorar e a dizer assim: Deus, se o Senhor me colocou nesta terra, se o Senhor me chamou nesta terra e me chamaste para ser teu servo, me chamaste para ser pastor do rebanho, para ser profeta, para ser um servo de Deus com a missão de poder trazer o Evangelho às pessoas, pregar as boas novas, libertar os cativos por intermédio da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ver toda essa realidade onde pastores se vão buscar feitiços, estão a ir buscar feitiço para poderem ter uma igreja cheia, uma mega church, uma mega igreja. E as igrejas enchem da noite para o dia. Em fração de um mês, uma igreja é construída e em fração de poucos dias de trabalho, começa a ocorrer maravilhas, sinais, mas são sinais produzidos pelas trevas. Por quê? Porque os frutos dos tais profetas, pastores, têm se revelado como autênticos ex-bruxos ou mesmo bruxos, mas que disfarçadamente têm se passar por pastor. É como se nos últimos tempos, nos últimos dias, é como se os bruxos alertaram-se e deram conta que ser bruxo, ser curandeiro, ser feiticeiro já não está a dar mais, já não está a atrair clientela, já não está a atrair pessoas para eles poderem tratar. E então eles decidiram entrar dentro do meio evangélico, entrar dentro das igrejas, fazerem as formações pastoral e automaticamente, muitos deles até nem fazem formações pastoral e automaticamente vão tentando a vida dentro do ciclo religioso. Compram um espaço, muitos alugam uns espaços, reforçam feitiço
e vem com uma rapagem, é como quem diz, ele já é curandeiro, ele já é feiticeiro, ele já é um adivinha, ele já é um macromante, ele já é um vidente, mas não um vidente do lado de Deus, mas é um vidente das trevas. Ele só muda o rótulo da mensagem, chega no altar, começa a falar como se fosse um pastor, mas ele não é pastor. E então adquire muita gente e começa a fazer sinais. E esses sinais atraem muita gente, porque hoje as pessoas estão correndo freneticamente atrás de milagres urgentes. As pessoas estão com fome de respostas rápidas. As pessoas querem subir na vida, querem ter as coisas dos sonhos rapidamente. E então perceberam-se que ir na casa do quimbandeiro já fica assim meio fora do comum. Então procuram por um mestre charlatão, um falso pastor, um falso profeta, um falso mestre. E eles vão ter com essa pessoa que aparentemente é famoso, é muito conhecido, e vão lá ter com ele. E essa pessoa faz tratamento, chama-os para fazer tratamento, chama-os para fazer ritual, lhes dá banho dentro da igreja, e muitos desses rituais feitos dentro das igrejas envolvem prática sexual, envolvem orgia, envolvem prática de envolvimento sexual, envolvem coisas macabras, e muitas até são roubadas ou são tiradas de si fortunas, são obrigadas a vender coisas, patrimônios que deveriam ser dos filhos, para darem nos tais, alimentarem os tais falsos profetas que só querem dinheiro, só tudo em troca de dinheiro. E então as pessoas estão a dar milhares de seus dinheiros por conta de um milagre urgente. Mas as consequências têm sido drásticas. E o problema é que tudo isso está sendo feito na igreja. Também tem uma realidade que Deus está a compungir a minha alma a não aceitar. Um certo sábio disse assim, que a coisa que mais lhe preocupa não é o barulho dos tolos, mas é o silêncio dos sábios. É o silêncio daqueles que se dizem poderosos, se calarem diante de uma situação onde milhares de vidas, dia e noite têm caído como chama de fogo no inferno, nos portões e nas bocas do inferno. Dia e noite, milhares de vidas têm caído aos milhares. E nós, como pastores, que deveríamos fazer alguma coisa, nos acovardamos ao ver um mercenário, um bruxo, um feiticeiro se chamar de pastor, fazendo falsas profecias, brincando com as coisas de Deus, e nós estamos a olhar e ninguém fala nada. Outra coisa que Deus me tem compungido a falar, e é uma coisa que está a doer muito o coração, é o que? Os bruxos aqui no nosso país estão se assumir como bruxos, estão a se assumir de certa forma, que estão a ganhar respeito da sociedade civil, estão a ganhar respeito da sociedade até mesmo religiosa. Bruxos, feiticeiros, estão a colocar medo na sociedade e dizerem assim: há um certo homem que de tempo em tempo vai fazendo algumas previsões e algumas falsas profecias, e essa pessoa vai alertando sobre morte. Olha, vai morrer um certo cantor, olha, agora vai morrer, vocês se preparam, porque vai morrer um cantor assim, vai morrer 2 cantores, um assim, um que tem um cabelo assim, outro que se veste assim. Olha, agora esse ano, nesse período, vai morrer. E essas pessoas, depois de fazerem essas tais predições de morte, jogam aquilo nas redes sociais e atormentam milhares de pessoas. E o mundo dos cantores, tanto evangélicos como seculares, entram em medo e pavor, e mediante as características que este tal profeta, este tal feiticeiro, este tal macromante ou mestre do ocultismo vai pronunciando, mediante as características que ele vai citando dessa pessoa, a pessoa que já está debilitada entra em problema. Eles já viram nas suas artes mágicas, e eles até muitas das vezes são eles mesmos que comem as tais pessoas, são
São eles mesmos que no mundo das trevas vêm matar a pessoa e depois vêm publicamente assumir, olha, vai morrer uma pessoa, quando o sangue dessa pessoa já foi pedida no mundo das trevas. E eles já lá estiveram, participaram dessa reunião, porque são bruxos, são feiticeiros. Eles reúnem no mundo das trevas. E eles aparecem publicamente a virem como se fossem, são os videntes da nação. São aquelas pessoas que devem ser temidas, porque quando eles falam, as pessoas temem, porque quando eles falam e predizem sobre a morte de alguém, morrem mesmo as pessoas. Nos últimos tempos, até pastores têm medo desses mestres da feitiçaria em Angola. Até pastores, até profetas honestos, profetas de Deus, profetas que têm chamado, se calam diante dessas situações. Nos últimos dias têm ocorrido as seguintes realidades. Eu tenho vindo acompanhar porque, como servo de Deus, tem sido a minha missão durante o meu chamado, realizações de cruzada para ganhar, para a salvação de pessoas em massa, realizações de cruzadas evangelísticas, realizações de megas vigília, megos retiros de encontros de orações no monte para libertar os cativos. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Isaías 61, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, pôr em liberdade aqueles que estão cativos, pôr em liberdade aqueles que estão algemados de espírito e proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E sobre esta palavra eu tenho me levantado de tempo em tempo realizando o trabalho para libertações de centenas de pessoas, de quantas pessoas eu não sei, mas eu tenho me posicionado. Mas ainda assim não é suficiente. Eu quero despertar a todos os demais pastores que estão se acovardando diante de uma sociedade que está sendo tomada pelos bruxos e feiticeiros. Eu estou levando esta mensagem para todos os pastores que estão se acovardando. Você se apercebe que na tua rua tem um bruxo, tem um feiticeiro, está a devorar a vida de pessoa. Você se apercebe de famílias que estão sendo devorados por pessoas, bruxos denunciados, estão a matar pessoas, estão a comer carnes de pessoas, ou estão a comer carnes, estão a comer as pessoas por meio das práticas de ocultismo. E pastores muitas das vezes se informam, mas qual é a posição que muitas das vezes tomamos? Tomamos uma posição de covarde. Nos últimos dias eu tenho estado a orar e tenho recebido muitas situações. Agora mesmo, recentemente, nesta vigília de final de ano, de 2022 para início de 2023, eu recebi casos decorrentes. Não é um caso, não é dois casos. Casos decorrentes de pessoas que no ato da manifestação declararam que são feitiçaria, que são feiticeiras, enquanto nós orávamos clamando o sangue de Jesus para desfazer os altares das trevas que foram levantados para a destruição da vida, tanto no seio da família, tanto no seio da sociedade, tanto no seio da comunidade, até mesmo do Estado, até mesmo da governação. Enquanto nós nos levantávamos para orar e começamos a orar, a clamar o fogo de Deus para queimar todas estas práticas das trevas, pessoas se manifestavam. E quando se manifestavam, recentemente, por exemplo, o caso recente decorrente de miúdas de 17 anos, miúdas de 17, 18 anos, 16 anos, que foram iniciadas na prática de feitiçaria. Uma delas recentemente disse: eu estou na feitiçaria desde esse ano de idade, desde os 16 anos. Hoje estou com 19 anos de idade e eu sou feiticeira. Quem me deu feitiço é um certo homem. E ela falou o nome. E eu quero apresentar as características, porque essa mesma pessoa tem aparecido nas rádios, tem aparecido na televisão, tem aparecido, a sociedade conhece. Essa mesma pessoa se denomina como mestre das artes ocultas, mestre do ocultismo. E ele fala da sua formação com muito orgulho. Ele diz, assume a feitiçaria.
e diz ser mestre do ocultismo. E de tempo em tempo aparece na televisão, na rede social, para acusar alguém ou dizer que deu feitiço naquele, deu feitiço naquele, aquele vai morrer, olha, vai morrer certa pessoa, vai morrer alguém, não cita o nome, mas apresenta as características dessa pessoa e diz que essa pessoa vai morrer. E por conta disso a sociedade o teme. A sociedade o teme e o coloca numa posição como se fosse um grande mestre do ocultismo em Angola. É um grande sumo sacerdote da feitiçaria em Angola. E essa pessoa tem tentado a espalhar feitiçaria pelos jovens, tentado a dar feitiços em jovens de menor idade, tentado a preparar pessoas e depois tem mandado essas pessoas, depois que essas pessoas são dominadas pelas forças da feitiçaria que essa mesma pessoa dá, em troca, as pessoas vão freneticamente porque querem alcançar fama, querem ter as coisas rapidamente e são ludibriadas por essa mesma pessoa e depois se tornam escrava do feitiço dessa pessoa. Essa pessoa se torna o rei deles, se torna o rei dessas pessoas e automaticamente começa a lhes mandar a matar a pessoa. Essa jovem recentemente chegou e enquanto manifestava, ela disse que eu sou bruxa, trabalho com esse mestre das artes ocultas e automaticamente ela mesmo disse que esse tal homem de tempo em tempo lhe cobra, lhe pede sangue, lhe pede a alma de pessoa. Essa mesma jovem assumiu que tirou 4 abortos. Tirou 4 abortos, matou os abortos. Sempre que ela fica grávida, esse homem vem, lhe pede e diz, dá esta criança. Se engravida e dá essa criança. E essa criança é sacrificada num determinado altar, onde eles comem estas crianças recém-nascidas, para poderem fortalecer as tais ciências ocultas, as tais feitiçarias como mestre das ciências ocultas. Eles comem as tais crianças recém-nascidas. E depois ainda a moça declarou que fez isso e ela não é a única e declarou que é um grupo grande de pessoas que estão espalhadas por Angola, estão espalhadas por Luanda, debaixo dessa corrente de feitiçaria. Ela mesmo também assumiu que recentemente esse tal mestre da feitiçaria mostrou-lhe a foto de um certo moço, mostrou-lhe a foto, a imagem de um moço dentro das suas forças místicas, mostrou-lhe a foto de um certo jovem. Ele disse assim, eu quero que você vai matar este jovem, vai matar esse jovem. E ela disse que como ela já se sente que é praticamente uma trabalhadora dessa pessoa, ela não tem como negar. Quando é ordenada, tudo que ela faz é obedecer às ordens dessa pessoa e sair para ir cumprir a missão. E ela disse que saiu e foi, porque já lhe foi ordenado onde é que esse moço estaria. Isso ocorreu nesse período de quadra festiva. Havia uma festa no bairro e esse moço estava lá, essas festas igual a reves, e esse moço estava lá no convívio e a moça apareceu. Acredito que toda emprequetada, toda bonita, ela esteve a confessar, toda emprequetada, toda bonita, mas afinal de contas veio para poder encantar com a feitiçaria de encantamento, veio para encantar o jovem. E o jovem não tinha como mais se escapar, porque afinal de contas já tinha sido invocado no ocultismo por esse homem, já tinha sido chamado no ocultismo por esse homem, e já tinha sido hipnotizado, e a moça também já foi preparada para destruir ela. E eu perguntei, como é que você matou esta pessoa? Ela disse que eu coloquei uma seringa já envenenada sobre uma garrafa d'água e eu dei a água para este moço beber naquele evento, naquela festa. E quando ele bebeu, ele também não reparou, também não viu. E quando ele bebeu, 2 a 3 dias depois, a moça disse que quando passou na rua do jovem, viu a fotografia do jovem colado nas paredes das casas, a mostrar com uma cruz em cima, a dizer adeus fulano de tal. E ela viu o moço que ela matou. Ela sabia que fui eu que matei, porque fui eu que dei aquela água envenenada. E eu, olhando para isso, depois da vigília, depois daquela oração,
Havia uma outra que estava a manifestar. Enquanto nós orávamos, uma outra disse assim, ela dizia assim: nós fomos mandados para que quando bater 0 hora da meia-noite de dia 31 da passagem de ano de 2022 para 2023, quando bater meia-noite, todos os feiticeiros sairão na rua para fazer uma ação em massa, um trabalho de ação em massa para sacrificar muitas vidas. O problema é que muitas vidas são mortas nesse determinado dia de sacrifício, mas acontece é que quando é realizado esse tal sacrifício, as pessoas já estão mortas, mas só depois de dias depois, meses depois, semana depois, é que começam a morrer. Parece pipoca, começam a cair. Aquele caiu aí, aquele morreu por acidente, aquele morreu no hospital, aquele uma pequena dor de cabeça morreu, aquele uma pequena dor morreu. Mas quando na verdade foi naquele certo dia em que todos os feiticeiros saíram em massa para poder sacrificar vida. Por quê? Tudo porque querem fortalecer o altar da bruxaria em Angola. Quando eu cheguei em casa depois daquela vigília, depois daquele ato de libertação, o espírito me compungiu, eu fiquei completamente revoltado. A revolta foi tão grande que eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar tamanhamente, a dizer: o que é que nós como pastores estamos a fazer? O que é que os profetas estão a fazer? Profetas de Deus. Não estou a falar desses profetas que estão ali com o objetivo de se engordarem de dinheiro. Não estou a falar desses profetas que vivem fazendo práticas de orgia sexual com as nossas irmãs, com as nossas parentes. Não estou a falar desses pastores cujo objetivo é terem uma igreja e só estão a ver lucro, estão a ver como se fosse a igreja uma empresa. Eu não estou a falar desses líderes cujo a ambição é ganância, é fama, é serem conhecidos, é estarem no topo. Eu não estou a falar, eu estou a falar dos verdadeiros servos de Deus. Se os feiticeiros se assumem, se os feiticeiros vão na televisão e assumem que são bruxos, se os feiticeiros até estão a tirar os nossos lugares da igreja, até mesmo os nossos lugares aonde deviam ser pregada a mensagem do evangelho, agora está a ser pregada a mensagem da feitiçaria, mensagens do ocultismo. Se os feiticeiros agora estão a dar banho na igreja, agora estão a fazer rituais nas igrejas, agora estão a desviar até as contas bancárias dos fiéis. Estão a citar números, estão a fazer profecias de adivinhações. Estão a dizer: eu vejo um M, e esse M é Maria. Estão a dizer: estou a entrar no teu quarto, estou a entrar na tua casa não tem isso, na tua casa não tem aquilo. Eu estou a ver isso, como se essas profecias, que não são profecia, como se essas profecias edificassem vida de pessoas, corrigissem vida de pessoas, exortassem vida de pessoas e salvassem vidas. Como se essas falsas profecias trouxessem salvação, trouxessem edificação, trouxessem mudança, cujo processo de mudança culminaria em arrependimento. Não promove arrependimento. As pessoas que recebem a profecia dos tais profetas ainda gritam: profetiza, homem de Deus, profetiza. Por quê? Porque aquilo se tornou como canções nos ouvidos. E então os tais mestres do espíritos de adivinhação, porque eles vão buscar espírito de adivinhação nos grandes bruxos, que em troca de algum dinheiro lhes fazem um trabalho, abrem-lhes ouvido, abrem-lhes olhos, e lhes dão um feitiço para que eles possam ver a vida dos outros, descobrirem segredos ocultos que não tem nada a ver, porque Faraó, os mestres de Faraó também fizeram a vara se transformar em serpente. Os mestres de Faraó, os feiticeiros de Faraó, também fizeram a água se transformar em vinho. Os mestres de Faraó também fizeram a areia se transformar em saraiva, se transformar em pulga. Os feiticeiros de Faraó também estavam a copiar os milagres que Moisés fazia.
para poderem dizer a Faraó: não se preocupa, esses truques baratos nós também soubemos fazer. E hoje os bruxos entraram nas igrejas. Eu falo de você, abandone o púlpito. Se você não tem chamado, se você não foi chamado para pregar o evangelho, não prega o diabo no altar de Deus. Nós estamos a ordenar em nome de Jesus. Não prega o diabo no altar de Deus. Não engana pessoas. Milhares de pessoas hoje estão sendo enganadas. Milhares de pessoas estão sendo conduzidas na necessidade de ter um milagre urgente. Estão a correr na casa ou nas igrejas dessas pessoas. E esses pastores falsos rapidamente se enchem com grandes carros, grandes casas, grandes condições, rapidamente enriquecem com a pobreza dos outros. Nada tem a ver com o trabalho de solidariedade, nada tem a ver com o trabalho de doações para ajudar a pessoas necessitadas, nada tem a ver com o trabalho de humanismo, nada tem a ver com a caridade e com a fé, nada tem a ver. Só tudo tem a ver com dinheiro, ganância, poder. E estão a trocar o que devia ser altar, que devia dar glórias a Deus, está a dar glórias ao diabo. E eu estou apelando a todos os homens de Deus. Estou chamando homens de Deus de toda Angola e além fronteira. Vamos orar para que Angola se torne uma nação justa, para que Angola tenha governantes com a vocação e com o chamado de Deus. Vamos orar para que no altar da igreja angolana estejam os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens de Deus. Eu estou apelando a você, não importa que sejamos pouco, também no tempo de Elias tinha poucas pessoas, também no tempo de Elias haviam poucos, e Elias disse: não passo meramente de ser eu sinto que estou sozinho. E Deus lhe mostrou que ele não estava sozinho. E Deus mostrou que havia reservado mais 400 que não haviam se corrompido pelos profetas de Baal. Mais 400 que não tinham medo de Jezabel. Onde você está, verdadeiro pastor? Onde você está, verdadeiro pastor, verdadeiro profeta? Onde você está, verdadeiro mestre da palavra? Onde você está, verdadeiro evangelista? Onde você está? Você que pregava a palavra, você que realizava a cruzada, você que era frenético por ganhar alma. Onde você está? Você que saía, sentia o desejo ardente, verdadeiro desejo de paixão pelas almas. Você que sentia que não estou fazendo nada quando você passa um mês, uma semana sem ganhar uma pessoa. Onde você está? Levanta, ergue-se das cinzas. Não deixam enterrarem você vivo. Não deixam que os teus chamados, que os teus dons, que os teus talentos sejam enterrados. E autoridades espirituais de Angola, aos grandes pais na fé de Angola, porque eu sei que vocês existem. Eu sei que vocês existem, vocês vão poder ouvir, ainda que eu seja um filho, ainda que eu seja um filho para vocês. Estou a falar dos grandes referendos, estou a falar dos grandes pastores em Angola, que lideram as grandes igrejas. Porque muitos de vocês comeram do pão que o diabo amassou, se corromperam com dinheiro, e hoje, mesmo vendo a governação a se desviar, mesmo vendo o sistema político corrompido, vocês não têm voz, nem têm autoridade para falar alguma coisa. Eu estou falando como profeta. Não encara isso como um desrespeito ou uma chamada. Eu estou falando nas vestes de profeta e nas vestes de homem de Deus. Levanta, meu Pai. Levanta, meu Pai, se o teu coração ainda está em Deus. Se o teu coração ainda está em Deus, eu estou apelando o teu coração, eu estou chamando o teu espírito, eu estou chamando, volta à verdadeira igreja, volta ao verdadeiro Moisés. Onde estão os pais das igrejas, das grandes megas igrejas? Onde estão os pais, os verdadeiros pais da Assembleia de Deus? Os verdadeiros pais do metodismo, os verdadeiros pais do bom Deus, os verdadeiros pais das igrejas espíritas em Angola, os verdadeiros pais das igrejas pentecostal, das igrejas batistas. Onde estão os verdadeiros pais na fé? O que é que vocês vejam quando vocês vejam a realidade espiritual da Angola? Quando vocês vejam a decadência, a depressão, quando vocês vejam a nudez nas igrejas, o que é que vocês têm a falar? Se levantam para repudiarem o pecado. Vamos nos levantar para repudiar o pecado. Vamos nos levantar para dizer: basta,
basta! E vamos nos levantar para tirar esses covardes desses altares, porque é vergonhoso. Muitas das vezes você se apercebe que um falso pastor abriu uma igreja e nessa igreja muitas jovens estão a sair aí usadas, abusadas sexualmente. Muitas gravidez têm sido tiradas desses falsos mestres, desses falsos profetas. E vocês olham, mas não têm a coragem de falar, de fazer alguma coisa. Estão a entregar o poder espiritual da igreja angolana nas mãos dos estados, nas mãos daqueles que têm o poder judicial. Não, muitas das vezes não é por ali. Apóstolo Paulo disse assim: se nós não nos levantamos como igreja, se nós não nos levantamos como homens de Deus para resolvermos os assuntos da igreja, então seremos tomados pelos mercenários e então seremos entregues às autoridades jurídicas, políticas, para sermos julgados como se eles tivessem o poder. Mas não é isso. A igreja foi chamada para dizer alguma coisa, para dizer basta ao poder do pecado neste mundo, basta ao poder do pecado. E eu também estou lançando este desafio a este homem que de tempo em tempo aparece por ali, dizendo: olha, vai morrer X de pessoas, vai morrer X de pessoas. Você está a dar feitiço a muitos jovens. Eu choro a morte de pessoas que por causa da tua feitiçaria, por causa da tua bruxaria, Deus nos chamou para salvar vida. O diabo te levantou para matar vida. O diabo te levantou, você foi chamado pelo Satanás para tirar vida de pessoa, para destruir vida de pessoa. Deus nos chamou para salvar vida, trazer homens e mulheres para a glória de Deus. Você se levantaste e estás matando pessoas, e ainda queres receber aplauso dos governantes, e ainda queres receber o aplauso da sociedade civil, e os pastores estão com medo de você, acovardaram. Você se mostra um grande feiticeiro. Você declara muitas das vezes que aquele ou aquela pessoa vai morrer, aquele ou aquele, e as pessoas te temem. E eu falo de você e também falo de um certo falso profeta que tem vindo a se levantar por aí e tem vindo a declarar a morte dos outros como se ele foi levantado para ser juiz no meio. Jesus disse: quem vos levantou como juiz dos vossos irmãos? Até os apóstolos Jesus repreendeu. Quando eles estavam a se colocar como juiz, a dizerem que aquele pode e aquele não pode. Até os apóstolos Jesus repreendeu. Jesus disse: quem vos constituiu juiz no seio da congregação ou entre os vossos irmãos? Quem vos constituiu juiz? E hoje você, por causa de um poderio, um pequeno poder, um pequeno pau, uma pequena raiz, uma pequena magia, um pequeno feitiço que te deram, talvez você se sagraste um mestre das artes da feitiçaria, formaste-se, subiste ao grau elevado, engrandeceste a tamanha forma, e agora você está a vir devastar vidas. E agora você, em vários lugares aonde eu vou orar, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Em vários lugares se manifesta uma pessoa e diz: eu sou fulano de tal, eu estou aqui, eu quero matar, sou eu que usei o fulano, sou eu que matei o fulano, sou eu que matei. Eu estou a declarar em nome de Jesus: se você foi levantado pelo diabo para fazer o trabalho que você está a fazer, eu fui levantado por Deus. E se os outros pastores estão calados, não querem se colocar nesta causa para banir os poderes das trevas, para dizerem basta aos poderes de Satanás deste mundo, e para poderem apontar assim no nariz de cada feiticeiro, tanto esse na igreja como mesmo dentro da sua casa de feitiçaria e de curanderia. Eu estou dizendo, ainda que eu me levante como um no meio de muitos, porque eu sei que muitos meus irmãos estão se levantando, eu estou a declarar para você a tua morte. Se você tem sentenciado a vida dos outros e você tem apontado a um certo homem aí que vai morrer, eu estou a declarar a tua morte. Eu estou a entrar num trabalho espiritual para você morrer. Este ano você não vai passar, 2023 você não vai passar. Eu estou a entrar num trabalho para chamar que o Deus de justiça se levanta nesta causa para vingar cada alma, cada coração, cada vida, cada filho morto, cada filho de mães
que perderam seus filhos por conta de um feiticeiro, de uma feiticeira, que você deu feitiço e depois pediste a vida de alguém. Eu estou me levantando em nome de Jesus. Não em meu nome. Eu sou Feijó. E como Feijó, existe uma família Feijó por aí. Mas eu estou me levantando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque meu nome é pequeno. Eu sou pequeno. Eu estou aqui, sou apenas um homem. Mas o poder de Deus que se move na minha vida, eu estou a determinar a tua morte, você feiticeiro. Eu estou a declarar que no poder do sangue de Jesus, você não vai mais matar ninguém. E eu estou a anular e cancelar o teu feitiço. Estou a ordenar que o fogo de Deus incendeie o teu altar da bruxaria. E você seja queimado com o poder de Deus dentro da tua feitiçaria. Que você seja queimado. E todos os demônios que você invocar para virem me atacar, e todos os bruxos que você invocar para te ajudarem nesta causa, e todas as entidades que você invocar, eu estou orientando em nome de Jesus. Não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido. Eu estou amarrando, estou anulando o vosso feitiço. Estou chamando os anjos de Deus. Eu estou chamando os anjos de Deus, os arcanjos, os serafins e toda ordem espiritual. Não precisa toda ordem. Apenas um anjo. Estou ordenando na autoridade. A Bíblia diz que Deus glorificou a Jesus soberanamente, dando a ele o nome que está acima de todos os nomes, na qual todos os joelhos se dobram e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É neste nome, na qual todos os joelhos se dobram, toda língua confessa, reis e sacerdotes, grandes e pequenos, povos, miríades de miríades se curvam para a autoridade do nome de Jesus. É nesta autoridade que ordeno a tua morte. Estou a ordenar a tua morte pelo poder do sangue de Jesus. Você não vai mais matar ninguém, você não vai mais sacrificar ninguém. Teu feitiço está cancelado nesta nação. Teu altar da bruxaria já encheu muitos cálices, e esse cálice já subiu a ira de Deus sobre você. Eu, como servo de Deus, estou falando para você as palavras que Deus está falando para você. Estamos sentenciados à tua morte, e o Espírito de Deus vai te visitar, queimando todo o teu altar, queimando todo o teu feitiço e anulando toda a tua bruxaria, toda a tua seita que vier, e todos os profetas que você deu feitiço, e todos os pastores que você desviou, que vieram ter contigo e você lhes deu feitiço, e toda ordem do ocultismo espiritual que você levantou em várias áreas da sociedade, porque você tem tentado a levantar pessoas, tentado a trabalhar pessoas através do teu feitiço, tentado a dar cargos, e então isso está a travar a vida da sociedade. A sociedade não desenvolve porque você tem tentado a fazer feitiçaria, a vossas ordens das trevas, tentado a levantar pessoas que não têm amor, pessoas que não têm estudo, pessoas que não têm boa vontade, pessoas que não têm um coração de amor ao próximo, estão a dirigir grandes cargos políticos, sociais e empresa em vários lugares, tudo porque querem fama, querem poder, e essas pessoas é que estão ali. E quando isso acontece, qual é a consequência? O povo geme, porque essas pessoas não têm compromisso com Deus, essas pessoas não têm compromisso com o povo, essas pessoas não têm compromisso. Estou declarando, você e toda a malta que você levantou, ou se arrepende. Não, o arrependimento não é para ti, é para todos quanto você deu feitiço. Mas você, eu estou sentenciando a tua morte. Em nome de Jesus, não tenho medo do teu feitiço nem da tua magia. A cobertura do meu Deus está sobre mim. Aqui está a palavra de Deus sobre a nação e sobre esses mestres da bruxaria, tanto religioso quanto socialmente. Em nome de Jesus. Amém.